Oi, gente, meu nome é Jackson Carvalho, sou professor de língua portuguesa e a nossa aula de hoje será sobre texto, contexto e interlocução. Para começar, eu gostaria de perguntar a vocês o que é texto. Eu perguntei também a alguns alunos e eles me responderam o seguinte: texto é qualquer enunciado que tenha sentido. Também disseram que texto é um conjunto de palavras que juntas formam um sentido e passam uma mensagem. Outras pessoas também falaram que é tudo aquilo que pode ser interpretado, né? Trouxe uma definição bem geral. E que texto também é uma forma de comunicação, entre outras respostas, tá certo? Então, gente, quando eu falo de texto, eu estou falando de quê? Eu estou falando de algo que não é apenas um conjunto de palavras, mas também que tenha sentido, tá certo? Então, se eu digo apenas que é um conjunto de palavras, eu não estou definindo o texto em sua totalidade. Um texto é um conjunto de palavras que possui sentido, ok? E outra coisa importante é que texto ele não é apenas escrito. O texto ele também pode ser oral, como aqui nessa aula que a gente está fazendo, em que eu estou, né, fazendo a produção de um texto oral para explicar esse assunto. Outra coisa muito importante quando a gente fala de texto, quando a gente fala de sentido relacionado a um texto, é que um sentido de um texto ele só é produzido quando há interação de três campos, de três mundos diferentes. Que mundos são esses? Eu costumo dizer que é o mundo do autor, o próprio mundo do texto e o mundo do leitor. Então, quando a gente faz a interação entre esses três campos, tá certo? A gente está produzindo sentido de um texto, certo? Quando eu leio um texto, normalmente eu estou confrontando o que o autor está falando a partir do texto com aquilo que eu já conheço, com aquilo que eu já sei previamente, é o nosso conhecimento prévio. Normalmente vocês já devem ter lido algum texto ou escutado alguém falando, e na medida que a pessoa vai falando, a sua mente vai trabalhando e confrontando aquelas informações com aquelas informações que você já possui. É assim que a gente produz o conhecimento e é assim que a gente produz o sentido de um texto. E tudo isso ocorre graças ao contexto. E o que é o contexto, né? Outra questão que eu também perguntei a alguns alunos antecipadamente, e eu queria compartilhar com vocês algumas das respostas deles. Então, vejam bem. Alguns alunos disseram que contexto é o sentido das circunstâncias presentes em um texto. Outros alunos disseram que é o local onde o texto está inserido, os recursos usados para montar e compreender o texto em si, é o que nos ajuda a entender um texto e assim por diante. Então, muitas das pessoas que responderam falaram que o contexto tem a ver com a relação de sentido também do texto, é o que contribui para formar o sentido de um texto, e isso é verdade. Então, eu trouxe uma situação hipotética e eu queria que a gente imaginasse juntos. Qual é a situação? Vamos imaginar que você está folheando um livro e de repente você encontra dentro de um livro um pedaço de papel com a palavra madeira. Aquela palavra, para você naquele momento, vai significar alguma coisa? Ela vai trazer algum sentido para você? Provavelmente não. Por quê? Porque dentro de um livro, uma palavra solta não tem sentido algum. Agora, vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que nós estamos dentro de uma floresta, que nós estamos em algum lugar assim, e de repente alguém grita madeira bem alto. Provavelmente, não só você quanto eu também, nós iríamos correr, né, na hora com medo, porque aquilo para a gente sinalizaria um alerta, né? Alguma árvore estaria caindo e a gente poderia se acidentar. Então, dentro dessa situação de uma floresta, a palavra madeira, ela fez sentido para a gente. Tanto é que a gente teve uma reação, diferente da situação anterior em que dentro de um livro encontra a palavra madeira e aquilo não significa nada. Então, por que a segunda hipótese, o segundo exemplo, né, a gente pode ter a relação de sentido feita, né, acontecida de fato, e no primeiro não? Porque no segundo exemplo, a gente tem um contexto.
A gente tem uma situação que envolve aquilo. A palavra madeira ela não estava lá isolada, solta, como ela estava dentro de um livro, mas ela estava dentro de um contexto, que era o contexto da floresta, o contexto de estarmos lá em meio a várias árvores. Deu para compreender um pouco o que é o contexto? Minhas figurinhas aí para vocês. Outra coisa importante da gente falar sobre o contexto é que o contexto ele pode ser explícito, certo? Através de palavras, ou ele pode ser implícito, quando ele está embutido dentro de uma situação, como é o exemplo que eu dei para vocês da floresta, certo? Bom, outro termo também importante da gente conhecer é o termo interlocução. E eu perguntei a alguns alunos também o que era interlocução para eles. Eles responderam o seguinte: interlocução é uma conversa de dois ou mais indivíduos, é uma conversa entre duas ou mais pessoas, um diálogo. Falaram também que interlocução é a conversa entre duas ou mais pessoas ou interlocutores, né? Fez a relação com o termo de interlocutores. Se interlocução é quem escuta, a interlocução deve ser a mesma coisa, quando nós somos os ouvintes. Comunicação entre duas pessoas de forma clara e funcional, enfim. Então, muita gente respondeu que interlocução tem relação com esse processo de comunicação. A gente já havia falado um pouquinho disso e a gente tinha aprendido que para que haja comunicação, alguns elementos são essenciais. E dentre esses elementos nós temos os interlocutores, que são os agentes presentes na comunicação. Então, citando, por exemplo, essa aula de agora, eu sou um dos interlocutores e vocês também são interlocutores, não é verdade? Então, a gente tem uma interação, a gente está mantendo uma interação. Se um, né, dos interlocutores desse processo de comunicação não estiver presente, a comunicação não se estabelece. Então, a interlocução é algo presente nesse processo de comunicação e que ocorre nos textos. E como isso pode ocorrer? De diferentes formas. E eu vou mostrando para vocês agora. Uma coisa importante também em falar sobre interlocução, em falar sobre essa questão do interlocutor, é que a interlocução ela pode ocorrer de formas variadas, tá certo? E que o interlocutor ele pode ser um ser real imaginário, certo? Como também pode ser um ser individual ou coletivo, como é nesse exemplo aqui. Né? Vocês são meus interlocutores, eu estou falando para um conjunto de pessoas, né? Então, há uma diferença de, por exemplo, eu estiver dando uma aula particular para uma pessoa. Nesse estudo de texto, outra coisa muito importante da gente falar é com respeito à unidade temática do texto, ou seja, o tema. E o que é o tema de um texto? É nada mais nada menos que a ideia principal. Um texto ele é formado por várias ideias, e dentre essas ideias, uma é a ideia principal. É essa ideia principal que vai definir o assunto do texto, ou seja, o tema de um texto, certo? Para que a gente possa compreender o tema de um texto ou o assunto dele, a gente precisa descobrir nesse texto qual é exatamente essa ideia principal, certo? E não nos deixarmos enganar por ideias secundárias. Isso é muito comum de ocorrer, por exemplo, em questões do Enem, em questões em que a habilidade é a habilidade de identificar a ideia central de um texto, ou a ideia principal de um texto. E muitas vezes o candidato ele acaba se confundindo, porque ele presta muita atenção em ideias secundárias e deixa as ideias principais de lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando tiver questões como essas, a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa visão para que a gente não se engane com ideias secundárias. Bom, outra coisa muito importante da gente diferenciar é título e tema. Tema nós já entendemos o que é. O tema é o assunto do texto, é a ideia principal de um texto. Quando eu falo de título, estou falando do nome do texto, certo? É como eu intitulo aquele texto. E isso muitas vezes não tem tanta relação. Eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes você lê um texto pelo título, certo? Você se sente atraído pelo título, mas quando você vai ler o texto, você já não se sente tão atraído, porque às vezes o título não condiz tanto com o assunto. Então, o título é muito importante, certo? Quando ele cumpre essa função de realmente chamar a atenção do leitor
para o texto. Um exemplo prático disso são as notícias, em que a manchete da notícia, né, aquele título em destaque, quando ele é bem escrito, quando ele é bem pensado, consegue realmente atrair a atenção do leitor. E o leitor ele vai ler o título e vai ler a notícia, porque ele se sente atraído pelo que está escrito no título. Eu vou dar um exemplo, e meio que uma atividade. Queria que todo mundo pudesse participar. Eu vou ler um texto, certo? O título do texto é Cachorros, e aí em seguida eu tenho uma pergunta para fazer. Os zoólogos acreditam que um cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos seres humanos e espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que se não atacassem os seres humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. A gente tem aí um texto, né, com o título Cachorros, que a gente acabou de ler. E a pergunta é, qual o tema do texto acima? Então, veja bem, se você lê o título Cachorros, provavelmente você já vem em mente, né, que o texto ele é sobre cachorros, obviamente. Mas a gente tem algumas ideias aí presentes no texto, são ideias um pouco diferentes, são visões a respeito desse tema, certo? Quando eu falo cachorros é uma ideia muito ampla, mas aí nesse texto a gente tem, por exemplo, a hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a gente tem a associação entre eles e os seres humanos, a gente tem a disseminação dos cães pelo mundo e a gente também tem as vantagens da convivência entre cães e homens. Então, dentro dessas ideias, nós temos o que a gente tinha falado, essa questão de ideias principais e ideias secundárias. Sempre vai ter aquela ideia que é a principal e é o tema do texto, e temos também as ideias secundárias, que são as ideias que complementam, serve para complementar essa ideia principal, ok? E aí eu volto novamente e eu pergunto para vocês, sobre o que realmente o texto fala e qual o seu assunto, qual o seu tema. Então, certamente você deve ter chegado à conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães, certo? Então, resumindo aí, o tema do texto é esse. Ele traz outros aspectos, ele fala sobre a origem, né, dos cachorros, né, essa questão do cachorro enquanto animal de estimação, fala sobre várias coisas, mas o tema principal do texto, a ideia principal do texto, na verdade, é exatamente essa relação entre homens e cães. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Principalmente com a questão do Enem, como eu já havia dito para vocês. Outro ponto importante da gente falar com relação ao texto, essa questão de texto, né, esse estudo que a gente está fazendo, é a questão da intertextualidade. E o que é intertextualidade para vocês? Normalmente, quando você pensa em palavras que têm esse prefixo inter, você pensa em coisas como internacional, interestadual, interurbano, internet. Então, são palavras que possuem esse mesmo elementozinho na sua composição. Esse elemento inter tem a ver com interação, tá certo? Então, as palavras que têm esse elementozinho é porque tem uma relação de interação, passam uma ideia, né, no sentido da palavra de interação. Quando eu falo de intertextualidade, eu estou falando de uma interação entre textos. E isso ocorre bastante. E voltando para o que eu havia falado para vocês, né, essa questão de que os textos eles não são inéditos, de que os textos eles são compilados de outros textos que a gente vai tendo contato durante a nossa formação, a intertextualidade está presente aí também. Certo? Por exemplo, nessa aula que eu estou produzindo para vocês, eu estou fazendo a compilação de vários textos que eu tive contato durante a minha formação acadêmica e eu estou confrontando para poder trazer essa leitura para vocês, certo? E aí vocês também vão estar formando essa leitura aí e a partir do texto que eu estou produzindo aqui oralmente,
durante essa aula. Então, intertextualidade é essa interação entre os textos. Eu trouxe aí uma definição de um linguista chamado Fiorin, que ele vai falar o seguinte, que a intertextualidade é a incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado ou seja para transformá-lo, certo? Então, continuando. Trouxe um exemplo prático, que é um exemplo da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39 ao 42. Quem é cristão, quem tem mais contato com a Bíblia, vai lembrar dessa passagem, que é uma passagem que Jesus fala, né, orando, fala para Deus, né, pede a Deus, dizendo assim, Pai, afasta de mim este cálice. É uma passagem muito comum, muito conhecida. Esse outro texto é o texto Cálice, é o texto de uma música de Chico Buarque, em que ele utiliza um trecho dessa passagem bíblica, que é exatamente esse trecho mais conhecido, Pai, afasta de mim esse cálice. Só que ele pega esse trecho e ele ressignifica dentro da música que ele compõe. Para quem não entende um pouco o contexto dessa canção, vou passar para vocês rapidinho. Chico Buarque de Holanda, ele foi um compositor, ele é um compositor de música brasileira, e que ele compôs muita coisa durante o período da ditadura militar, assim como outros também, certo? E uma das marcas da ditadura militar foi a censura, né? A censura à imprensa, aos artistas, enfim. E então, essa palavra cálice, que é uma palavra presente na passagem lá do Evangelho de Mateus, pela sonoridade, também pode significar o que para a gente? Quando eu falo cálice, eu também posso pensar no verbo calar-se. O verbo calar de maneira imperativa, no modo imperativo, né, dando uma ordem, cálice. Né? Então, ele pega essa passagem bíblica, né, que tem todo um sentido forte, né, para quem acredita, né, para quem crê bastante. Então, ele pega essa palavra e ele ressignifica dentro da canção, utilizando um novo sentido, né, ele dando um novo sentido para essa passagem, em que ele fala a respeito da censura em si, do calar-se, né, da ordem de se calar, que era algo muito comum durante a ditadura militar, ok? E aí a gente tem uma outra composição de um outro artista atual, chamado Criolo, em que ele vai se apropriar um pouco da canção de Chico Buarque, Cálice, e vai fazer uma outra música, certo? Então você vê que um texto conversa com o outro, e esse outro texto, ele inclusive pode servir de base para outro texto, entende? E daí a gente vai tendo uma conversa infinita entre textos, né? Uma interação infinita entre textos. Então, fica a dica aí para vocês, tá, gente? Quem quiser se aprofundar, temos aí a música de Chico Buarque, Cálice, que é uma música muito interessante, inclusive a letra dela é muito forte, e essa música de Criolo também. Bom, falar um pouquinho sobre citação, né? Citação também é uma maneira de fazer uma intertextualidade, certo? Então, quando a gente fala de citação, a gente está falando de quê? De você pegar um trecho de um texto base, e você utilizar esse trecho em um outro texto, certo? E aí, quando você faz isso de maneira direta, ou seja, utilizando exatamente as mesmas palavras do autor do texto, né, do trecho original, de quem fez primeiro, né, de quem escreveu aquilo primeiro, disse primeiro, é importante que a gente tenha um cuidado de utilizar alguns elementos de pontuação, como as aspas, certo? Então, as aspas são elementos marcadores que indicam que aquilo que você está colocando não é algo que veio de você, certo? Não foi algo que você próprio produziu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobretudo em textos acadêmicos, né, em dissertações, porque nós podemos estar cometendo plágio. E plágio é algo condenável dentro dessa questão aí da produção acadêmica. Eu trouxe um exemplo aí, que foi um exemplo de uma propaganda da Chevrolet S10, em que ela utiliza um trecho, ou seja, ela utiliza uma citação de uma passagem bíblica também, que é a passagem que diz assim, do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. E aí ela pega essa citação e utiliza a seu favor
com relação ao que ela está querendo divulgar nessa propaganda. E perceba que ela coloca o trecho específico aí entre aspas, porque realmente ela colocou com as mesmas palavras do texto original. Outro tema importante da gente falar é a paródia, né? E a paródia se tornou algo bastante popular hoje em dia, porque muitos youtubers, comediantes, professores, né, têm se apropriado desse recurso. E a paródia nada mais nada menos que é o quê? É quando você pega um texto fonte e você o recria de maneira satírica ou crítica, certo? Então, um exemplo prático é o que alguns youtubers ou professores fazem, de pegar uma música e mudar a letra da música, dando uma nova letra com um novo sentido, ou para fins pedagógicos, ou para fins de crítica, de humor e assim por diante. Eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do professor Wellington, em que ele pega a música Em Plena Lua de Mel, de Reginaldo Rossi, uma música bem conhecida, e ele pega essa música e fala e muda a letra dela, né? Ele faz uma paródia falando a respeito do coronavírus. Então ele traz aí alguns cuidados que a gente precisa tomar para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então, temos aí a comparação entre a letra original, a letra de Reginaldo Rossi, e a paródia feita pelo professor Wellington, tá certo? Quem quiser ter acesso, está lá no canal dele. Outro termo que a gente precisa falar é a paráfrase. A paráfrase ela consiste em você pegar uma citação e você utilizar as suas palavras. Você se apropria da ideia principal da citação e você utiliza as suas palavras para reproduzi-la, certo? Você muda as palavras, na verdade. É um recurso que é muito utilizado por estudantes, por pessoas quando não lembram exatamente a citação original. Quer fazer uma citação, mas não lembra exatamente como eram as palavras utilizadas pela pessoa, né? E aí você pega a ideia e utiliza as suas palavras. Aí você está parafraseando aquilo que foi dito por outra pessoa, certo? Então temos aí um exemplo, que é um exemplo de um trecho do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né, em que ele fala: minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí temos aí um outro poema, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele pega essa ideia e ele recria, né? Ele usa outras palavras para poder passar essa mensagem de Gonçalves Dias, tá certo? Bom, chegamos ao final da nossa aula, ainda temos o último tópico para poder abordar, tá certo? Mas antes eu queria passar algumas recomendações para vocês. É importante que vocês, durante as aulas, sempre façam as anotações de vocês, que vocês possam criar os mapas mentais, utilizar estratégias de estudo, tá? Revisem os assuntos, baixem as fichas de atividades, que eu sempre deixo ou no Google Classroom, como também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E que vocês realmente se esforcem, estudem, pratiquem, gente. E vocês sabem que qualquer dúvida é só chegar e conversar que a gente soluciona, tá certo? Pois bem, então, para finalizar nossa aula, vou abordar um pouquinho sobre o hipertexto. O hipertexto é uma estratégia de leitura atual, né? Tem um tempo que a gente vem falando sobre hipertexto, né? Mas hipertexto é algo que está muito ligado aos textos digitais, a novas estratégias de leitura que nós fazemos. Como assim? Eu vou citar um exemplo para vocês. Provavelmente, quando você está lendo um texto didático do livro de história, tá, da escola, você tem lá, durante a leitura do texto, algumas palavrinhas destacadas. E aí temos um quadradinho ao lado que meio que explica aquela palavra, que faz uma relação com aquela palavra. Então, você está lendo o texto, de repente você vê aquilo, né, destacando a palavra, você vai lá no quadradinho, lê aquilo que está falando sobre a palavra, e depois você retorna à leitura e assim por diante. Então, esses ganchos, essas estratégias, essas saídas, né, que você, enquanto leitor, um leitor ativo realmente, um leitor que faz uma leitura ativa, pode fazer,
certo? Nada mais nada menos do que é o hipertexto. Então, isso é uma capacidade muito comum utilizada, que acontece e ocorre bastante hoje em dia, tá certo? Pois bem, gente, então, nesse esquema aí, nós temos um exemplo de como pode funcionar o hipertexto. Num texto normal, você faz a leitura de maneira sequenciada. Você inicia lá da primeira página e você vai para a segunda, para a terceira e assim por diante. É uma leitura que você tem uma sequência. No hipertexto, você, enquanto leitor ativo, você que propõe a sua estratégia de leitura. Então, ocorre muito, inclusive, dentro de sites, dentro de redes sociais, quando você tem um texto lá em que você pode fazer um clique em uma palavra que está dentro de um texto e nesse clique você já ler um outro texto, por exemplo. Então, compreendendo mais ou menos como é que pode funcionar? Então, isso é o hipertexto. Então, no hipertexto, o leitor passa a ter uma participação mais ativa, pois ele pode seguir caminhos variados dentro do texto, selecionando pontos que levam a outros textos ou a outras mídias para complementar o sentido de sua leitura. O leitor torna-se, assim, um coautor do texto, pois constrói tramas paralelas de acordo com o seu interesse. Pois bem, gente, então basicamente é isso, certo? Eu citei o exemplo da internet, mas aí como no próprio texto fala, no próprio slide fala, isso não está ligado apenas aos textos digitais, isso também está presente em textos de livros, né? Em materiais escritos. Quando você consegue fazer essa leitura mais livre, essa leitura mais solta, mais dinâmica. Então, isso daí é o hipertexto, ok? Então, gente, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E reforço a questão dos estudos, a questão de fazer os exercícios e sempre interagir com a gente. A gente precisa ter sempre um feedback de vocês com relação às nossas aulas, com relação aos nossos conteúdos, às fichas de exercício, para a gente poder fazer sempre o melhor. A gente sempre reavaliar a nossa didática e fazer o melhor, porque a proposta realmente é que vocês aprendam, gente. Então, eu me preocupo muito com isso, eu espero que vocês possam sempre me dar esse feedback, tá certo? É um prazer estar aqui fazendo esse trabalho para vocês, tá bom? Então, um forte abraço para todo mundo, continuem se cuidando em meio a toda essa pandemia e nos vemos na próxima semana, ok? Um abraço para todo mundo.